Sabe aquela sensação de que, finalmente, as coisas estão sendo feitas do jeito certo? Pois é, torcedor tricolor. A diretoria do São Paulo, tão criticada por anos, décadas até, parece que resolveu acertar em cheio. E não é qualquer acerto não, viu? Estamos falando de um golaço fora de campo. O clube conseguiu um abatimento significativo na compra de 2 jogadores que vêm sendo importantes no elenco. Enzo Dias e Tapia, nomes que chegaram cercados de dúvidas, estão agora mais baratos. Mais baratos. Num futebol onde até reforço meia-boca custa uma fortuna, ver o tricolor se mexendo com inteligência e responsabilidade financeira é de emocionar. E não é exagero não, é realidade. Quantas vezes a gente viu o clube pagando caro em jogador que nem suava a camisa? Pois é. Agora não. Agora estamos vendo um São Paulo mais esperto, mais atento, mais preparado. O acordo foi fechado com o River Plate, clube argentino que detinha os direitos dos atletas. E olha, não foi fácil não. Teve conversa, teve negociação, teve firmeza da diretoria são paulina. Nada de sair aceitando qualquer valor. Não somos mais aquele clube que assinava cheques sem pensar. Mudou. A postura mudou. Enzo Dias, lateral que chegou sem muito alarde, tem se mostrado um jogador confiável, regular. Não é nenhum novo Cafu, mas também está longe de ser um pereba. Ele marca bem, apoia quando pode, e tem uma entrega que agrada a torcida. Tapia, por sua vez, vem entrando bem nos jogos. Não compromete, ajuda na composição e dá conta do recado. E sabe o que mais impressiona? O momento escolhido para essa movimentação. Com a Libertadores batendo a porta e um calendário insano pela frente, garantir esses jogadores por um preço menor é como ganhar um bônus inesperado. O clube já não vai precisar gastar o que não tem. E isso muda tudo. Muda a maneira como a gestão é vista, muda a relação com a torcida. Porque o torcedor não é burro, não. A gente sente quando a coisa é feita com responsabilidade. A gente percebe quando existe critério. E nesse caso, houve. O River Plate aceitou reduzir os valores porque também sabe que os jogadores não têm mais mercado lá. E o São Paulo soube aproveitar. Esse tipo de negociação mostra que o clube está mudando de patamar administrativo. E não é papo furado de coletiva de dirigente não. É o que a gente vê na prática. Acertar esse tipo de acordo, sem estardalhaço, sem manchete, é sinal de gestão eficiente. E como isso faz falta no futebol brasileiro? Lembra quando o São Paulo contratava aos montes, sem planejamento? Tínhamos 3, 4 jogadores para a mesma posição e nenhum resolvia. Hoje não. Hoje o elenco tem lacunas, tem defeitos, claro. Mas está mais equilibrado. E essas compras com desconto mostram que estamos pensando no longo prazo. Esse tipo de movimentação não dá camisa de titular para ninguém, é verdade. Mas dá estrutura. Dá base. E base é o que faltava. A gente cansou de ver o time quebrado financeiramente tentando montar elenco com contrato maluco. Agora é diferente. Agora é com calma, com conversa, com negociação. E o torcedor percebe. Aliás, não tem como não se empolgar com essa fase do São Paulo fora de campo. Diretoria trabalhando em silêncio, bastidores bem resolvidos, jogadores mais comprometidos. Essa redução no valor dos 2 atletas é o tipo de notícia que passa batida para quem não é torcedor. Mas para nós, que acompanhamos cada detalhe, cada passo, é uma vitória. E se tem uma coisa que o torcedor merece é comemorar vitórias, mesmo que sejam fora das 4 linhas. Porque cada centavo economizado agora é um passo mais perto de voltar a ser grande em tudo. Dentro e fora do campo. E a gente quer isso. A gente sonha com isso. No meio de tanta dificuldade financeira, de tanto rombo herdado de gestões passadas, conseguir comprar jogadores por valores mais baixos é como respirar depois de quase afogar. É alívio. É esperança. É o tipo de notícia que nos faz acreditar que dias melhores virão. Claro, a gente sabe que não adianta só economizar. Tem que jogar bola também. Mas não se constrói time vencedor sem gestão séria. E parece que agora temos isso. Parece que finalmente tem gente pensando no clube e não só nos próprios interesses. E o mais bonito disso tudo é que não é uma jogada de marketing. Não teve coletiva. Não teve estardalhaço. Foi lá, no sigilo, na base da conversa, da negociação dura. E isso dá gosto de ver. Dá orgulho. O São Paulo de verdade está voltando. E ele começa a voltar assim, com pequenos grandes passos. E que venham mais negociações como essa. Que o clube siga atento, esperto, firme.
Porque é assim que se volta ao topo. Não é só com estrela. É com gestão. É com trabalho. E isso, ao que tudo indica, o São Paulo voltou a ter. Parágrafo a parágrafo, vão sendo contadas as histórias que vão nos levar de volta ao lugar que nunca deveríamos ter saído. Essa dos descontos com Enzo Dias e Tapia é uma dessas histórias. Pequena, talvez para quem não vive o clube. Mas para quem respira o tricolor, é gigante. Porque cada milhãozinho a menos gasto com jogador que funciona é um milhãozinho a mais que sobra para base, para estrutura, para novos reforços. E a gente sabe que, no futebol de hoje, quem sabe gastar é quem sobrevive. E sobreviver é o primeiro passo para vencer. O São Paulo não pode mais viver de glórias antigas. Precisa se reinventar. Precisa se reestruturar. E esse tipo de atitude mostra que estamos no caminho certo. Portanto, torcedor, comemore sim. Não espere só o gol do Caleri ou a defesa do Rafael para soltar o grito. Comemore essa vitória de bastidor. Porque ela vale. E como vale? O São Paulo acertou. De novo. Que assim continue. Porque a gente merece. Porque o clube merece. Porque a história exige. Vamos pra cima, tricolor. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Amanhã começou diferente para o torcedor são paulino. Os grupos de WhatsApp, perfis no X, antigo Twitter, e páginas no Instagram estavam em polvorosa. Um rumor bombástico tomou conta das redes sociais afirmando que Paulo Dybala, estrela argentina com passagem por Juventus e Roma, teria assinado contrato com o São Paulo Futebol Clube. Em tempos de especulação desenfreada e com a janela de transferências fervendo, a possibilidade de ver La Joia com a camisa tricolor fez os torcedores simplesmente pirarem de alegria e desconfiança ao mesmo tempo. Não há confirmação oficial. O clube segue em silêncio. Nenhum pronunciamento por parte da diretoria, nem mesmo do técnico Hernan Crespo, que assumiu o time em meio a uma grande reformulação no elenco e busca um São Paulo mais ofensivo, dinâmico e com cara sul-americana. Mas os indícios, mesmo que frágeis, vêm sendo explorados por torcedores como migalhas de esperança. Um print de uma suposta passagem de Dybala pelo aeroporto de Guarulhos foi o estupim da euforia. Na imagem, mal se vê o rosto do homem que desembarca com capuz e óculos escuros, mas para o torcedor, basta uma semelhança remota para alimentar o sonho. Como bons apaixonados, nos permitimos crer até no impossível. Logo surgiram outros boatos, um story enigmático postado por Dybala com a legenda Novo Desafio, supostamente deletado minutos depois. Um jornalista italiano afirmou que o jogador teria rescindido com a Roma e que um destino sul-americano surpreendente seria seu próximo passo. Para muitos, coincidência demais para ignorar. Crespo, que conhece bem Dybala dos tempos de futebol europeu e do ambiente argentino, já havia elogiado publicamente o atleta em entrevistas passadas. Disse que Dybala era um jogador de elite, com leitura de jogo acima da média e poder de decisão incomum. Imagina só, torcedor, um jogador com esse perfil desembarcando no Morumbi? A relação histórica entre São Paulo e grandes craques argentinos também ajuda a dar mais força à especulação. Já vestiram o manto tricolor nomes como Poi, Forlan, Quasi, Caleri, Centurion e outros tantos hermanos que fizeram história. Dybala seria a cereja do bolo nesse elo internacional. A torcida, claro, já começou a sonhar com duplas e trios ofensivos dignos de PlayStation. Imagina Dybala, Lucas Moura e Caleri juntos. É pedir muito. Pode até ser, mas sonhar é parte do nosso DNA. Ainda mais quando se trata do São Paulo, um clube acostumado a pensar grande, mesmo quando o cenário financeiro não é dos mais otimistas. Nas redes sociais, o termo Dybala no São Paulo virou tendência. Montagens, vídeos editados com gols do craque ao som de gritos da torcida no Morumbi e até perfis fakes anunciando a suposta contratação movimentaram o imaginário do torcedor como há muito não se via. Por outro lado, há quem mantenha os pés no chão. Jornalistas próximos ao clube negam qualquer movimentação oficial. Dizem que não há negociação, que o salário de Dybala seria incompatível com a realidade tricolor e que tudo não passa de mais uma fantasia das redes. Mas quando foi que a razão venceu o coração no futebol? O São Paulo, que busca uma identidade forte sob comando de Crespo, pode até não ter Dybala hoje, mas o rumor mexe com algo mais profundo, o desejo do torcedor de voltar a ser protagonista. De ver craques desfilando no Morumbi. De voltar a sonhar alto como nos tempos de Kaká, Rogério Ceni e companhia. A assessoria do clube foi procurada, mas não respondeu aos questionamentos. O silêncio, neste caso, é combustível para a especulação. Para os otimistas,
silêncio significa negociação em andamento. Para os céticos, só mais uma ausência de desmentido em meio ao caos virtual. Dybala, por sua vez, não se manifestou. Mas sua ausência nas convocações da seleção argentina e os recentes problemas físicos na Roma alimentam a possibilidade de uma mudança radical de ares. Ir para o Brasil pode parecer um dograde, mas o São Paulo é um gigante. E gigantes se reconhecem. O boato ganhou ainda mais força após o perfil de um jornalista argentino, conhecido por antecipar transferências, insinuar que um camisa 10 da Argentina poderia desembarcar no Brasil. Sem citar nomes, sem citar clubes, mas o torcedor tricolor não precisou de mais nada para se iludir. Outro ponto que incendiou a torcida foi uma imagem que circulou com supostos documentos de contrato, em papel timbrado do São Paulo, com o nome Paulo B. Dybala. Obviamente falsa, mas que circulou com tanta força que até páginas verificadas chegaram a compartilhar. Enquanto isso, a diretoria tricolor segue focada em reforçar o elenco com peças pontuais. Crespo tem reiterado que quer jogadores com fome de vitória, que se encaixem no seu estilo de jogo intenso e vertical. E, convenhamos, Dybala seria uma peça que se encaixa perfeitamente nesse quebra-cabeça. No Morumbi, os rumores já viraram assunto entre funcionários, setoristas e até vendedores ambulantes. Se esse cara vier mesmo, vai vender camisa igual água, disse um camelô na porta do estádio, já projetando estampas personalizadas. No CT da Barra Funda, o clima é de total concentração para o próximo jogo do Brasileirão, mas nos bastidores, os próprios atletas parecem empolgados com a possibilidade. Seria um reforço de peso. Mas por enquanto é só fofoca, disse um jogador, em off. O sonho de ver Dybala no tricolor também reacendeu a esperança dos torcedores em voltar a conquistar títulos importantes. A chegada de um nome como o dele seria um recado claro: o São Paulo está vivo e quer brigar lá em cima. Torcedores já organizam missões online para convencer o jogador. Mensagens em massa nos comentários das redes sociais de Dybala, marcações em postagens, vídeos emotivos e até um abaixo-assinado virtual pedindo que ele venha para o clube. Alguns torcedores mais criativos chegaram a prometer fazer tatuagem com o rosto do Dybala caso ele assine com o São Paulo. Outros juraram que iriam ao Morumbi todo jogo de muleta, cadeira de rodas ou o que fosse preciso. Tudo pelo sonho. A especulação, verdadeira ou não, uniu a torcida em um sentimento que há tempos estava adormecido, o da grandeza. O São Paulo pode até não ter o craque ainda, mas mostrou que sua torcida ainda acredita. Ainda vibra. Ainda pulsa. Nas mesas de bar, nos escritórios, nas escolas e nos ônibus lotados da cidade, o nome Dybala foi assunto do dia. Uma simples especulação devolveu ao torcedor tricolor a centelha da esperança. Se for verdade, será uma das maiores contratações da história recente do clube. Se for mentira, será mais uma história para alimentar o folclore das redes sociais, mas que já valeu cada segundo de ilusão. E assim seguimos. Entre boatos, prints, montagens e memes, o torcedor são paulino alimenta o sonho de ver Dybala no Morumbi, vestindo o sagrado manto tricolor, sob o comando de Crespo e ao lado de Caleri, Lucas e companhia. Enquanto isso, o Morumbi segue imponente. Vazio por enquanto, mas cheio de vozes imaginárias que já gritam, Dybala! Porque, no fim das contas, o futebol é feito disso, de fé, paixão e delírios que às vezes viram realidade. Se vai acontecer, não sabemos. Mas que o São Paulo vive dias de euforia e expectativa, isso é inegável. E se depender da torcida, Dybala já é nosso. E você, torcedor, já imaginou Dybala beijando o escudo tricolor? Porque a gente já. E a imagem é linda. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.